Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o quinto domingo da Quaresma. Este domingo, que também era chamado o primeiro domingo da paixão do Senhor, tendo em vista a proximidade do início da caminhada dolorosa do Senhor em Jerusalém. E hoje, de modo muito especial, esse trecho do evangelista João, que já coloca Jesus em torno do ambiente do templo, em um ambiente já de perseguição, em um ambiente de sabotagem da parte dos líderes da religião, e Jesus cada vez mais perseverante, convicto e cheio de vida, anunciando o reino de Deus em casos muito próprios, como o de hoje, o caso de uma mulher pega em flagrante adultério. Cabe-nos então perceber, queridos irmãos e irmãs, que Jesus, a partir da Torá, da lei que o próprio Deus, Yahvé, havia dado a Moisés, vai propondo uma nova interpretação que não cai bem na mente, no coração dos líderes judaicos de então. E é muito interessante observar que este caso específico que trazem hoje, uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério, que estava sofrendo uma humilhação pública ali, e que estava muito próxima de ser levada, inclusive, para o legislador do templo, do Sinédrio, para ser condenada à morte, ela é tida como um objeto para atingir Jesus. Os líderes esquecem do que a religião deveria ser e fazem, inclusive, de uma pessoa que, errando, sim, mas não merecedora de ser tratada como objeto, a fazem de objeto. E Jesus, diante daquela cena tão pequena e mesquinha, ele ouve o questionamento deles e escreve no chão. Aqui um paralelo interessante. Deus havia escrito a lei nas tábuas de pedra com o próprio dedo. Agora Jesus, o seu filho que vem a este mundo, escreve no chão da nossa história, no chão da nossa existência, também com o próprio dedo, algo que nós não entendemos, não há registro do que ele escreveu. Mas, entre tantas possibilidades, poderia ser a interpretação do amor, da lei que veio para libertar, não para oprimir, da lei que veio para dar sentido à nossa existência, não para coisificar as pessoas e a nossa própria vida. E diante da insistência daquelas pessoas e daquela mulher que estava ali sofrendo, sendo humilhada, Jesus, então, pela primeira vez, e é a única vez que vemos nos evangelhos esta expressão, pergunta aos acusadores: e dentre vós estiver sem pecado, ou há alguém entre vós sem pecado, então que atire a primeira pedra. Faz com que eles se lancem para dentro deles mesmos. Aqueles dedos apontados, a razão ensoberbecida, agora volta-se para dentro de si mesmo e faz com que eles desistam da empreitada.
se dão conta de que, a partir deste ponto de vista, que deveria ser o ponto inicial, eles não teriam o direito de fazer o que estavam fazendo, condenando ela à morte. Isto caberia para o legislador judaico, não para aqueles que estavam ali. É preciso agora baixar a bola, como a gente costuma dizer, e ir embora. E eles vão embora, deixam as pedras no chão. E como Agostinho diz, depois que eles vão embora, ficam ali a misericórdia e a miserável. Jesus e a mulher. E Jesus também pergunta para ela, onde estão aqueles que queriam te acusar, que queriam te matar? Foram embora. Então agora vai e não peques mais. Aquela mulher encontrou em Jesus uma força que ainda não havia encontrado, a força do amor, do genuíno amor, que acolhe o pecador, que se mistura aos sofrimentos de quem sofre para gerar mudança, para gerar vida. Muitas vezes, quando alguém erra com a gente, nós temos uma tendência a apontar o dedo, a dar sermão, a inclusive até machucar a pessoa. Isso só causa mais mal. O primeiro remédio, o primeiro gesto é estender a mão. E depois sim, estar junto para cobrar mudanças, para acompanhar no processo de melhora, de amadurecimento. E esta mulher então teve um novo início ali, onde estava determinado o seu fim. O amor então, queridos irmãos e irmãs, gera vírgulas, não pontos finais. Que belo ensinamento do Senhor. Em breve celebraremos o início da Semana Santa e ele pagará um alto preço por essa e outras atitudes, mas que deixaram um legado de vida, deixaram o legado cristão do amor. O amor que liberta, que regenera, o amor que multiplica. Preparemos o nosso coração neste quinto domingo já para a Semana Santa, em que vamos às nossas comunidades fazer memória do dia em que Jesus entrou em Jerusalém triunfalmente e depois do que aconteceu com ele, a sua morte, mas também a sua ressurreição. Que ele hoje os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.